forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Mas não veio ninguém não, vou falar de novo. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja com cada um em nome de Jesus. Muito obrigado. Boa noite você que está em casa nos acompanhando pelos canais do stream, YouTube e também pelo Facebook. Em nome de Jesus. Quem está preparado aí para algo extraordinário de Deus, dá um glória a Deus aí bem forte. Já começa a manifestar aí agora, porque quando a gente começa a desejar, quando a gente começa a gerar, você pode saber que Deus vai fazer algo extraordinário. Quem precisa de algo extraordinário de Deus aqui nessa noite, você que está em casa, começa a gerar aí em nome de Jesus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês, debaixo desse tema. Quando será o de repente? Aleluia, vou repetir, quando será o de repente? Quem está precisando de um de repente de Deus aí, em nome de Jesus? Aleluia, estou precisando demais, que venha logo, em nome de Jesus, principalmente nesse tempo aí, de pandemia, que nós estamos vivendo. Eu sei que Deus tem cuidado de cada um de nós, não tem nos faltado nada, não é verdade? Quem Deus está cuidando aí, pode glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, aplaudir com força aí, porque Deus tem cuidado de você, da sua casa, de tudo aquilo que Ele prometeu para você. Ele é fiel e justo, aleluia, glória a Deus. Você que pode, coloque sobre os seus pés agora, em nome de Jesus, pegue comigo a sua Bíblia, e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, nós vamos ler, apenas o versículo de número 1 e versículo de número 2, quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Você que está em casa, pega aí sua Bíblia também. Deixa eu te falar, você que está em casa, você participa do culto, você está com nós aqui, cultuando e adorando ao Senhor, então esteja com sua Bíblia pronta aí também, em nome de Jesus, para alimentarmos juntos da palavra do Senhor, amém? Se você perceber que alguém está sem Bíblia, chega perto dele, oferecendo, lógico, né, com todos os procedimentos aí, em nome de Jesus, e você também pode acompanhar aqui no nosso telaço, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, algumas traduções dizem vento impetuoso, e encheu toda a casa o qual estavam assentados. Vou repetir, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, repita comigo, de repente, veio do céu um som impetuoso, um som forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aleluia, coloca a Bíblia aí na cadeira, feche seus olhos, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração ao Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos glorificar, exaltar o teu santo nome nessa noite, agradecer, ó Deus, porque estamos reunidos aqui, ó Deus, na casa do Senhor, aonde o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, preparar o coração e a mente de cada um aqui, Senhor, para que possa receber a incorruptível palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor que já moveu neste lugar, através dos louvores, adoração, através da ministração do dízimo, da oferta, da dança, mas cada um que está sentado aqui também se moveu em Ti. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor já está presente neste lugar, continua, nós te convidamos, continua aqui, Espírito Santo, usa esse humilde servo do Senhor, para trazer aquilo que o Senhor preparou para essa igreja, aquele que está em casa, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que vem do céu, em nome de Jesus, ó Pai, me usa com poder e graça, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir algo também extraordinário, que o Senhor alinhe a nossa mente à mente de Cristo, que o Senhor alinhe o nosso coração ao coração de Cristo, que o Senhor alinhe os nossos ouvidos e os nossos lábios, ó Pai, aquilo que vem dos céus, ó Pai, em nome de Jesus, enche o nosso ouvido, a nossa boca, daquilo que vem do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, pinga um colírio dos nossos olhos, e que arranca toda a escama que impede de nós enxergarmos e vermos como o Senhor vê e enxerga, alinha as nossas mãos para desenvolvermos o chamado, o talento, o qual o Senhor nos colocou com excelência, e alinha os nossos pés para nós andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, dá um glória a Deus e toma o seu lugar.
Aleluia. Quando nós falamos da descida do Espírito Santo, desse presente de Deus, desse selo de Deus, nós já podemos imaginar que o fogo do Senhor vai operar, amém? Nós acreditamos nessa verdade, e é um presente, foi uma promessa que Deus fez ao seu povo, os seus discípulos, apóstolos, aqueles que caminharam com Ele quase 3 anos ali, ou 3 anos, caminharam com Ele. Ele fez uma promessa falando que Ele ia ser assunto aos céus, mas que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador. E esse tempo ia chegar, como assim chegou, no qual nós lemos no texto. Mas muitas vezes, nós esperamos um de repente de Deus. Quem está esperando de repente de Deus aí? Talvez Deus tenha uma promessa na sua vida, como foi feita uma promessa na vida daquele povo. Eu não sei que tipo de promessa você recebeu, que tipo de profecia você recebeu. Eu não sei se você já viveu essa promessa, se você já viveu essa profecia. Mas uma coisa eu sei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele não cumpriu ainda, pode preparar aí que de repente vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Em nome de Jesus. Mas eu quero tratar aqui, de repente a gente pode tratar de várias direções, mas eu quero tratar pelo menos 2 direções do de repente. Um de repente o qual você recebeu uma promessa de Deus, e você está no processo para receber essa promessa, e um de repente que é aquele que nos pega de calça na mão, aquele que você não está esperando, aquela situação que você nem está imaginando, mas que de repente ela acontece. Ela pode ser boa, ou muitas vezes ela é ruim. Então eu quero tratar dessas 2 direções do de repente. E eu fui estudar e buscar na palavra de Deus, quantas vezes aparece o de repente na Bíblia. Quantas vezes essa frase, de repente, aparece na Bíblia. É lógico que nós temos várias versões da Bíblia, e nós temos que ser coerente e procurar pelo menos uma. E eu procurei na Bíblia, que é mais parecido com o original, que é a da Almeida Corrigida, e eu procurei na Almeida Corrigida e encontrei 20 citações que aparecem de repente na Bíblia. Dessas 20 citações, elas começam no livro de Josué. Já passa todo o Pentateuco, já passa toda a história, mas vai começar em Josué, quando ele já está batalhando em Gilgal para entrar na terra prometida, que quando ele sobe ao monte, de repente ele surpreende o exército inimigo. Ele viajou a noite toda, mas chega lá e de repente foi o dia que ele mandou parar o sol, só para você ter uma ideia, para ele vencer a batalha. Quando de repente de Deus acontece, quando é de Deus, você pode saber que algo extraordinário vai acontecer. 20 citações na Bíblia de repente. Dessas 20 citações na Bíblia de repente, 14 delas acontecem no Velho Testamento. Quantas acontecem no Velho Testamento, irmãos? 14 citações de repente acontecem no Velho Testamento, e 6 apenas no Novo Testamento. Das 14 que acontecem no Velho Testamento, somente 3 são bênção. Meu Deus, hein? De 14 citações de repente, somente 3 é favorável. O resto tudo é dificuldade, é perseguição, é prenúncio de coisa ruim. No Novo Testamento, aparecem 6 citações do de repente. E essas 6 citações de repente, aparece uma em Lucas, aparece as outras 5 no livro de Atos dos Apóstolos, qual nós estamos lendo. E dessas 6 citações, também 3 são de bênção, e 3 não são de bênção. Então você percebe que Deus tem uma coerência. Deus tem uma coerência daquilo que Ele faz. E o número 3 é o número é o número de que, igreja? Da perfeição. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 3 é o número da trindade, é o número da unidade de Deus. E também é o número do homem, que é a tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, no Velho Testamento, 3 citações de bênção. No Novo Testamento, 3 citações de bênção. Que coisa, hein? Que situação. Mas o que eu quero falar para você aqui, nessa noite, é que o de repente de Deus, ele vai acontecer sempre debaixo de um processo. O de repente de Deus só acontece quando você está
no centro da vontade de Deus, ouvindo o que Ele diz, com os prenúncios que Ele fala, aguardando confiadamente aquilo que Ele já te prometeu. E eu quero te falar uma coisa, já entrando aqui na pregação, muitos estudiosos dizem que quando Jesus foi assunto ao céu, a última aparição de Jesus lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi assunto ao céu, tinha mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas, os estudiosos dizem, que estavam quando Jesus foi assunto ao céu. Mas ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Ficai aonde? Aonde era a maior perseguição da vida deles. Porque eles eram apóstolos e discípulos do Senhor, e eles estavam procurando para matar. A primeira coisa que eu quero te falar: Deus vai te pedir para você entrar no processo, e no processo que você vai estar, é onde vai haver maior perseguição na sua vida. Deixa eu te falar, as coisas que vêm fácil, vão fácil, mas as coisas que você batalha no processo, nunca mais você esquece e não perde. É assim que acontece. Então, nesse processo, 500 pessoas estavam lá. Mas quando ele falou ficar em Jerusalém, com uma promessa, com uma direção, com um presente, que era o Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, mas eu tenho uma promessa: você vai ser cheio do poder de Deus. Meu irmão, pensa eu e você, andando ali com Jesus, vendo todos os milagres que Jesus fez, vendo ele sendo ressuscitado, ele indo assunto ao céu, e ele falou assim: olha, eu vou te dar um presente. Você ia ser bobo de não receber o presente de Deus? Tem gente que é bobo e não quer receber. Porque quando foram para o lugar no cenáculo superior, só foram 120. 380 sumiu. O que eu quero dizer? Nem muitos suportam o processo de Deus. O processo de Deus só é para quem crê, e quem é forte, e quem está convicto que Ele é o Senhor. 76% daquelas 500 pessoas foram embora. Vou repetir, 76% foram embora, somente 24% perseverou. Você já começou a entender algo na sua vida aí que você tem parado? Você começa e para? Você já está começando a entender e quantas vezes você não prosseguiu naquilo que Deus tinha te prometido, e por isso você não viveu de repente de Deus, porque para viver o de repente de Deus tem que ficar no processo do início ao final. Não tem como ficar no processo só um pouquinho não, porque Deus não é Deus da metade, Deus é Deus do completo. E se o nosso Deus é Deus de plenitude, Ele quer que a gente seja pleno com Ele. Ele tem o processo. Ontem nós terminamos uma escola de intercessão. De todas as pessoas que começaram na escola de intercessão, muitos pararam no caminho. Mas eu tenho certeza de que quem concluiu vai viver aquilo que Deus fez. Eu quero te falar, 24% das pessoas não terminaram aquela escola. O que eu quero falar com você? Muitas vezes você entra porque você tem um anseio natural, mas você não ouviu a voz de Deus. Porque uma coisa eu te falo, se você ouvir a voz de Deus, não importa se você vai enfrentar tempestade, não importa se você vai enfrentar chuva, não importa se você vai enfrentar perseguições, porque uma coisa você sabe, se Ele prometeu, eu não vou sair daqui, porque eu vou viver tudo aquilo que Ele tem planejado para mim. Todos os planos de Deus para mim. Eu quero te falar que apesar de todas as coisas que nos acontecem, Deus tem dado promessas poderosas para cada um de nós e tremendas. E essas promessas são válidas ainda no dia de hoje. Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aí? Deus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele prometeu, Ele ainda é vivo e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Pode ter certeza disso, mas eu também quero te falar uma coisa. Para Deus cumprir todas as promessas conosco, Ele sempre vai demandar algo de nós antes dEle completar a missão. O que é isso? Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus já está pronta. A parte dEle já está pronta, mas você está fazendo a sua parte? Entenda uma coisa, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Deus não tem compromisso com descompromissados, não. Deus tem planos, Deus tem bênção, Deus tem maravilhas, Deus tem milagre, Deus tem libertação, Deus tem cura, Deus tem transformação, restauração da família, Deus tem tudo isso, livramento das drogas, Deus tem vitória, portas abertas para você, mas faça a sua parte, porque Deus continua sendo Deus, e Ele vai continuar sempre fazendo a parte dele. Deus não deixou de ser Deus, mas muitas vezes nós perdemos a nossa fé. Vem uma nuvem, vem uma montanha, vem uma onda, vem uma tempestade, basta para tirar a gente da presença de Deus e do destino que Ele criou para a gente. Eu quero te falar que quando Jesus deu aquela promessa, que o Espírito Santo ia descer, Ele não falou quanto tempo ele ia durar, não. Quanto tempo ia durar, espera. Se tem uma coisa que é ruim é esperar, né? Gente, nós não estamos preparados para esperar, não é verdade? Até as grávidas que tem que esperar 9 meses por filho, os meninos estão nascendo com 6, 7 meses, 8 meses, o negócio está acelerado. O negócio está acelerado demais, até os meninos já estão querendo nascer fast food, eu quero nascer antes para me ver o que tem aí fora. Aqui dentro é gostoso, mas eu quero ver o que tem aí fora. O problema é que nós temos visão do céu. A gente entende o que é o céu, mas a gente prefere viver na terra. Porque a terra é gostosa. Porque as coisas aqui têm nos dominado. Porque aquilo que está aqui tem nos agradado. Aquilo que está aqui tem tirado muita gente do foco. O que tirou aqueles 380 do cenáculo, dos 120, da descida do Espírito Santo, você pode ter certeza que foi coisa do mundo. Que foi coisa almática. Que foi desespero, que foi desilusão, que foi uma palavra que alguém falou que não gostou, um tanto de gente mimimi, não pode falar nada que é um tanto de dodói. Hoje em dia não pode falar nada. Antigamente meu pai me batia com uma correia daqueles pneu grandão. Hoje, misericórdia. Já sofreu isso, pastor Alex? Eu não fui muito de apanhar não, né? Mas não sei, às vezes você era arteiro, né? Mas você sabe por que eu não fui muito de apanhar, gente? Eu sou o 4º filho, eu aprendi com meus irmãos apanhando, eu falei, isso eu não posso fazer. Mas é verdade, de 120 que ficaram lá, tinha uma coisa, e aí eu quero falar para vocês, o que a gente precisa, para a gente estar no centro da vontade de Deus, e para a gente chegar no final do processo e receber a bênção que Ele prometeu. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é crer, ter fé. Tem muita gente que crê com a boca, mas o coração está longe de Deus. Eu tenho fé, mas na hora de acreditar, desiste fácil. Ô gente, como é difícil crer contra a esperança, não é verdade? Como é difícil crer se não tem nenhuma direção favorável falando que vai acontecer. Mas aqui, tinha a palavra. E eu fico em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Ficai, crer. Primeira coisa, você precisa crer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é crer que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem muita gente que não recebe o de repente de Deus, porque uma coisa eu quero te falar. O de repente de Deus vai acontecer depois de um processo longo que você passar. Vocês acham que aquele de repente aconteceu de forma ocasional? Não. Os discípulos ficaram 3 anos andando com Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias falando da palavra de Deus e ensinando eles ainda. Depois que Jesus foi assunto ao céu, eles tiveram que ser 40 dias ensinados, ainda depois de todos os 3 anos que eles viveram com Jesus, para depois eles irem lá e esperar a promessa de Deus. Eu quero falar para você, Deus pode fazer algo na sua vida aqui hoje? Pode. Você talvez entrou a primeira vez na igreja, Deus pode transformar a sua vida? É claro que pode, Ele é Deus, mas deixa eu te falar, normalmente existe um processo, e nós precisamos passar por esse processo. A primeira coisa é crer, ter fé. A segunda coisa é obediência. Tem quantos desobedientes? Eu quero falar uma coisa aqui, se você desobedece seu pai e sua mãe, você não vai obedecer a Deus não. Se você desobedece aquela pessoa que te ama e que você vê, quanto mais aquele que você não vê, não vai não.
A segunda situação, a primeira é fé e crer, a segunda é obediência. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram aonde era o lugar mais perigoso para eles ficar. Porque é onde a guarda estava ali procurando eles, a guarda romana estava procurando eles para matar, para destruir, para eles não continuar fazendo aquilo que é plano de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: se Deus tem plano na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus te prometeu alguma coisa, não importa o lugar de geografia que você vai estar, você pode estar no lugar, dentro da onde o inimigo está, mas Deus vai te fazer invisível do mal, você vai ficar lá, e o mal não vai conseguir te ver, e você ainda vai conseguir profetizar e fazer a vontade de Deus, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A primeira coisa é crer, a segunda coisa é obedecer. E como é difícil obedecer? Meu Deus do céu, quanta gente pirracenta que tem no dia de hoje. É beicinho para lá, é beicinho para cá. É bater o pé, se mexer comigo eu desço do salto. Vai descendo e vai caminhando para o inferno. Oferece a outra face não para você ver. Não caminha a outra milha não para você ver se você vai chegar no céu. Tem muito crente brincando de ser crente. Mas uma coisa eu falo para você: Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Essa é a verdade. Então fica atento, crente. Acorda aí. Se você pode, cutuca o seu irmão, fica atento. Acorda aí. Nós vivemos no tempo da graça, mas até a graça teve um preço de cruz. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, para você passar pelo processo, é a perseverança. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E a gente tem que saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus, Ele controla o relógio da nossa vida. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É Ele que determina todas as coisas. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Mas tem uma coisa: Deus não chama ninguém desocupado. Está querendo arrumar um serviço, dorme até meio-dia e não procura. Você vai arrumar serviço quando? Nunca. Não vai não. Deus não chamou ninguém desocupado. Você quer ver uma ideia? Você quer ter uma ideia? Abraão cuidava dos negócios do pai dele. O pai dele era idólatra. O pai de Abraão fazia ídolos para o mundo. E Abraão cuidava da loja do pai dele. Mas Deus falou com ele assim: ó, sai da sua parentela, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar para onde eu te mostrarei. Ele não estava desocupado não, ele estava trabalhando. Deus não chama ninguém desocupado. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer as coisas do Senhor não. Continua não tendo tempo, porque você também está caminhando para o inferno. Desculpa eu te falar. Moisés era príncipe do Egito. Quando Deus chamou Moisés, ele estava lá no palácio, ele não estava desocupado não, meu irmão. Ele estava lá e ele tinha um cargo, ele tinha responsabilidades, mas Deus chamou ele saiu, tirou toda a honra que ele tinha, toda a glória daquele tempo do egípcio. O egípcio foi ser humilde servo do Senhor. Mas depois foi um grande homem de Deus. Gideão malhava o trigo. Quando Deus chamou Gideão, ele estava lá malhando trigo no lagar ainda, onde fazia vinho, onde pisava as uvas. Ele estava ainda tendo estratégia, ele não estava à toa. Outro que não estava à toa era Davi, cuidava das ovelhas do pai dele, era o caçula, estava trabalhando quando Deus chamou ele. Todos os irmãos dele passaram na frente de Samuel, mas ele estava lá, nem o pai dele lembrou dele. Mas eu quero te falar uma coisa: mesmo se seu pai, se sua mãe não te lembrar de você, que isso não vai acontecer, porventura Deus não se esqueceu de você, porque Ele sabe aonde você está, porque Deus só chama quem está trabalhando e quem está em movimento, porque quem está parado, Deus não tem compromisso. Se você tem muita coisa, pode preparar que Deus vai te chamar. Porque Ele sabe que você não tem medo de trabalhar, você não tem medo de enfrentar. Agora, se você está na inércia, desculpa eu te falar, Deus não vai contar com você. Outro, Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, ele estava pescando quando Jesus chamou ele. E ele fez a pesca maravilhosa, ele nunca pescou tanto na vida dele, mas ele deixou a maior riqueza dele humana, a maior riqueza dele monetária, a maior riqueza dele natural, para ele seguir aquele que é toda a riqueza da eternidade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele deixou tudo. Outro, Mateus, era cobrador de impostos. Estava lá cobrando impostos, Jesus passou e vem, siga-me. Ele deixou tudo, devolveu até o dobro daquilo que ele tinha tirado e seguiu Jesus. Outra coisa que você precisa aprender, Jesus vai te chamar para seguir ele, mas você tem que consertar tudo aquilo que você estava errado antes. Vai consertar com quem você errou. Vai pedir perdão. Vai se humilhar. Porque Deus te exaltará. Os humilhados serão exaltados. Outro, Paulo era chefe da guarda romana. Quando Jesus chamou ele estava indo ser perseguidor dos cristãos. Estava lá no seu cavalo. Muita gente fala que é no cavalo, a Bíblia não está escrito isso, é conjectura, porque fala que ele foi ao chão. Então, como chefe romano, provavelmente ele estava num cavalo, porque do destacamento que ele tinha, ele era um homem muito importante. Mas Jesus apareceu para ele, como uma luz. Ele ficou cego, mas depois, as escamas dos olhos dele saíram. E ele se transformou no maior missionário daquela época. Eu quero te falar uma coisa, perseverança. A primeira coisa que você precisa ter é fé. A segunda é obediência. A terceira é perseverança. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Saia da inércia para viver o de repente de Deus. E para você viver o de repente de Deus, você precisa estar em movimento. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Deus não fica parado, e quem está parado fica para trás. Ou você já viu alguém parado alcançar aquele que está lá na frente? Eu quero te falar uma coisa, se você estiver parado, você vai ficar para trás. Mas Deus não quer que você fique para trás, Deus quer que você avance. Outra coisa para você viver o processo e vencer o processo de Deus, para você viver o de repente, você precisa ter unidade. Comunhão. Está unânime. A palavra de Deus fala no versículo 14 de Atos dos Apóstolos 1, e eles eram unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Não tinha orgulho, não tinha soberba, não tinha ninguém maior do que ninguém, não tinha ninguém querendo aparecer mais do que o outro. Todos estavam de igual maneira esperando a descida do Espírito Santo. Você quer ver que a comunhão era tão linda? Se você ler, eu gostaria que você lesse, você que está em casa, você que está aqui, lesse depois o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos inteiro. E você vai ver que Pedro levanta. E quem deu autoridade para Pedro ser o líder? Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, mas Jesus não falou, seja o líder. Tinha 120 pessoas, e quando ele levantou a voz, ninguém falou, por que ele está falando? Quem falou? Qualquer outro apóstolo falou assim, não, eu que vou falar. João era íntimo, deitava a cabeça no peito de Jesus, escutava as batidas do coração de Jesus, e falou assim, por que não sou eu que está falando? Não tinha disputa, não tinha arrogância. Você quer ver outro detalhe? Ele comunicou que Judas, que tinha traído Jesus, precisava ser substituído. Ele fez um comentário, e ele escolheu 2 homens. Ele escolheu Matias e escolheu José, chamado Barsabás, para lançar sorte, para escolher aquele que ia ficar no lugar de Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por que todos aqueles outros, não sei quantas mulheres estavam lá? Olha, eu quero te falar uma coisa, você mulher, não sinta depreciada, desprezada, não sabe por quê? Porque quando desceu o Espírito Santo, tinha mulher lá também. Maria, mãe de Jesus, estava lá, tinha as outras mulheres lá também. Qualquer um dos irmãos de Jesus podia ter levantado e falar assim, por que eu não vou ser apóstolo dele? Por que tem que ser José, Barsabás, e por que tem que ser Matias? Ninguém questionou aquilo que Pedro estava falando. Isso é comunhão, irmãos, isso é unidade, isso é estar todo mundo ligado, isso é estar todo mundo junto, isso é estar todo mundo em concordância. Eu quero te falar, quando você concorda acerca de qualquer coisa aqui no céu, aqui na terra vai acontecer lá no céu. Então aprenda a viver em concordância e unidade, unânime. O reino dividido não subsistirá. O que é isso? O reino dividido não vai avançar. Não tem como você avançar. Não tem como você continuar no movimento. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você tem divisão com alguém. Uma coisa eu quero te falar: se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, ou se você já foi cheio e não está sentindo a presença dele mais, avalie o seu interior e as suas atitudes e conserta, porque ele vai derramar em você. Seja unânime. Unidade.
A gente precisa de ter unidade. Como está difícil ter unidade, não é verdade? Sim ou não? A gente entra em conflito até com a gente mesmo. Não é verdade? Tem hora que você está, alma, quieta aí, porque o negócio está bravo, alguém mexe com você, eu também vou lá e... Mas de repente o Espírito Santo fala com você, não posso. A gente tem um deusinho dentro da gente chamado carne, que se a gente bobear, vai destruir a nossa vida. E eu quero te falar, tenha uma vida de fé, tenha uma vida de obediência, tenha uma vida de perseverança, saia da inércia, tenha uma vida de unidade e comunhão com Jesus. Porque você vai viver o de repente de Deus. Eles ficaram lá unânimes, e a palavra fala, e como um vento, de repente como um vento, o Espírito Santo entrou dos 4 cantos naquele lugar. Tem um detalhe sobre o vento que eu quero compartilhar com você aqui essa noite. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai, ninguém vê, mas a gente pode sentir. Você não vê, mas você pode sentir. E você não sabe de onde ele vai vir, como ele vai chegar, mas prepara para você viver o de repente de Deus. Porque ele vai acontecer, ele vai chegar. Aquelas pessoas esperaram, e o de repente de Deus veio. E fala, de repente no versículo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, encheu toda a casa que estavam sentados. E aí tem consequência quando ele veio. E viram como que pareciam línguas repartidas como de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Agora o versículo 4 é lindo demais. Quando você está unânime, quando você tem fé, quando você obedece, quando você persevera, quando você vence o tempo, quando você vence o processo, quando você é unânime, olha o que vai acontecer. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Ninguém ficou sem ser cheio do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Tem alguns de repente na Bíblia que são maravilhosos. Esse de repente do Pentecoste é assim, divisor de águas na igreja. Um outro de repente de bênção que aconteceu no Novo Testamento foi quando Paulo e Silas estavam presos na prisão. Eles estavam machucados, eles estavam trancados, mas eles começaram a adorar à meia-noite. E de repente veio um terremoto, e as cadeias quebraram, e os grilhões foram destruídos, e eles foram livres. Tem de repente que vai acontecer, que vai te tirar de cadeias que você nem imagina onde você vai estar. Tem alguns de repente assim maravilhosos. Um de repente está ali em Atos 1, versículo 8, que quando Jesus foi assunto ao céu, de repente apareceram anjos para ele e falaram assim, por que você está olhando para o céu? Aquele mesmo que veio vai voltar. Só 2 entenderam, eu vou repetir. Os anjos chegaram lá e de repente apareceu 2 anjos e falou com aquelas 500 pessoas e falou assim, ei, presta atenção, por que vocês estão olhando para o céu? Aquele mesmo que subiu, ele vai voltar. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vai lá esperar a descida do Espírito Santo. Só vai ser assunto ao céu quem é cheio do Espírito Santo. Não tem como subir se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. E para ter o Espírito Santo tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Agora tem um de repente que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que na palavra de Deus ele não está escrito de repente. Não está com essa nomenclatura, não está com essa direção, mas a revelação é a mesma. Eu gostaria que colocasse aqui para mim, por favor, no telão, Mateus 24, do versículo 36 até o versículo 44. Coloca, por favor. Aleluia. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Está começando a semelhar alguma coisa aí nesse tempo de hoje? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar.
Olha isso, como é sério. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem. Portanto, o que, irmãos? Portanto, o que, irmãos? Você está vigiando? Fala para o seu irmão aí, vigia. Mas fala com ele com voz de profeta, fala, vigia. Você que está em casa, vigia. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Os apóstolos, a promessa dos apóstolos, naquele tempo, era o Pentecoste. Era a descida do Espírito Santo. 380 ficaram. 120 subiram. 74% foi para o inferno. Estou fazendo uma conjectura, não presta atenção, não estou falando que aquele povo foi para o inferno não, tá? Estou falando que é essa palavra aqui. Apenas 26% vigiaram, creram, obedeceram, perseveraram, estavam em unidade. O Espírito Santo veio e encheu toda a casa e o Pentecoste aconteceu. O de repente de Deus aconteceu, mas de repente Jesus vai voltar. De repente Jesus vai voltar. Avalie o seu interior aí. Se ele voltasse agora, você estava subindo com ele? Avalie as suas atitudes aí. Deixa o Espírito Santo te revelar. Avalie aí. Se Jesus voltar agora neste culto, nesse momento em que eu estou pregando aqui, porque ele já está voltando, aonde você estaria? Presta atenção. Aonde 2 trabalhadores estiverem, um vai subir e outro vai ficar. As mulheres na lavoura, uma subiu e outra ficou. Eu quero te falar, pelo amor de Deus, vai ter gente que vai ficar mesmo. Jesus vai voltar de repente, ele não avisou para ninguém, nem ele sabe, só o Pai sabe, e o Pai vai liberar ele, e ele vai vir. Pode escrever que ele vai vir. O processo que aquele povo estava acontecendo no Pentecoste era ficar esperando naquele cenáculo, e o nosso processo é viver uma vida santa até ele voltar. O processo qual nós estamos vivendo, nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que obedecer, nós temos que perseverar, mas nós temos que estar em comunhão, porque se nós não estivermos esses 4 pilares da nossa vida, alguém vai ficar, muita gente vai subir, mas a maioria vai ficar. Porque tem gente que está brincando, tem gente que não está acreditando que Jesus está voltando, tem gente que esqueceu dessa parte da Bíblia, falando que o pecado afasta o homem de Deus. Agora, ele, assim como ele ensinou os apóstolos, ele também nos dá uma direção. Como que a gente tem que viver aqui para quando ele vir e ele nos buscar, a gente ser aprovado. A nossa vida aqui, nós estamos passando em um período de testes, para a gente ser aprovado. Nós estamos passando num período, independente dos anos que você viver, independente se nós estivermos no tempo do arrebatamento, as coisas vão acontecer e a gente tem que estar pronto. E o lindo da Bíblia é que a Bíblia nos ensina como a gente tem que comportar, qual a direção que a gente tem que ter. Coloca aí para mim, deixa eu ver quem está lá, é o Arthur. Coloca aí, Arthur, meu filho, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 11, e depois do 11, o 14. 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 11. Pedro diz assim: o mesmo que
que pregou depois do Pentecoste, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Não se esqueçam disso, amados. Para um Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele tem pressa em te abençoar. Como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente. Repita comigo, o Senhor é paciente comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque se Ele não fosse paciente conosco, hein? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém, o que é perecer? É ir para o inferno. Que ninguém pereça, mas que todos cheguem repita comigo, para que todos cheguem só vai para o céu quem tem uma vida de coração contrito e quebrantado e arrependido. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão, como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. O que quer dizer isso? Vai tudo ficar conflitante. A gente não vai reconhecer mais a terra. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas, aí está a direção. Aí está o segredo que você tem que viver, eu e você temos que viver. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa que Jesus espera que eu e você sejamos? Que tipo de pessoa que Jesus espera, que Deus espera, que seja a igreja dele, que seja aqueles que professam ele, que seja aqueles que são exemplos nessa terra, aqueles que levam o nome dele, que vivam de maneira santa e piedosa. Versículo de número 14. Todavia, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se. Fala o que, irmãos? Empenham-se. Façam tudo para serem encontrados por Ele em o quê? Em paz, o que mais? Sabe o que é imaculado? Sem pecado. Livre. Mãos puras, coração limpo. Imaculados e inculpáveis, que não haja sobre você nenhuma culpa. O de repente do Espírito Santo já veio, o Pentecoste já aconteceu. Nós podemos viver avivamentos, reavivamentos? Claro que sim. E Deus tem avivamento e reavivamento para nós nesse tempo, nessa igreja, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Mas o de repente que você tem que esperar agora, não é o de repente do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser sim, batizados com o Espírito Santo. Mas o de repente é você estar apto e apta para a volta de Jesus. Para você subir para o céu. Sabe por quê? Não fica desanimado não. Porque Ele falou, estou indo preparar morada para vocês. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Eu estou indo antes de vocês. Porque eu preciso tratar com vocês aqui embaixo ainda. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Por favor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. É importante, é imperativo que nós tratemos desse assunto. Existe o céu, existe o inferno. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Ele prometeu o Pentecoste, Ele prometeu a eternidade para mim e para você. Para viver o Pentecoste, existia um processo,
Eles não sabiam em que tempo o Espírito Santo ia descer. Mas uma coisa aconteceu: o Espírito Santo encheu aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, ninguém ficou sem. Mas agora ele diz: e Jesus voltará. E o que eu tenho preparado para você é salvação, é vida eterna. A promessa dele para o nosso tempo é eternidade. Mas nós estamos passando pelo teste do tempo. Nós estamos passando pelo teste do mundo. Nós estamos passando pelo teste da perseguição, da desilusão, da traição, do pisar no calo, de tudo isso. Sabe por quê? Porque nós temos que ter fé. Nós temos que obedecer. Nós temos que perseverar. E nós temos que ter uma unidade. Para a gente vencer esse tempo. Que a gente assim, como os apóstolos não sabiam. Se o Espírito Santo demorasse 1 ano, eles iam ficar lá 1 ano, em oração, em súplica, em concordância, em perseverança, em obediência, em fé. Se demorasse 10 anos, eles continuariam lá, porque eles estavam esperando a promessa do Senhor. Mas nós temos uma promessa que é a vida eterna, e nós temos que, independente dos anos, independente do tempo, independente da geografia, independente do inferno, independente dos homens, independente do reconhecimento ou não, nós temos que estar pronto para a vida de Jesus, porque Ele vai vir, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E Ele vai vir de repente, meu irmão, minha irmã. Mas é necessário que a gente viva uma vida santa e piedosa, que a gente viva uma vida inculpável. E Ele diz ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem o presidente, nem o homem mais rico do mundo, nem o com mais seguidores nas redes sociais, ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho para a vida eterna tem um nome. Nesse nome tem todo o poder. Esse nome tem todo o domínio. E esse nome responde por Jesus Cristo de Nazaré. Aonde é nossa segurança, aonde é nosso refúgio, aonde é o nosso amor, aonde é a nossa plenitude. Os irmãos vão adorar uma canção, e eu quero pedir o Espírito Santo que sonda o seu coração agora, porque você precisa fazer uma revista na sua vida. Eu também, porque se Jesus voltar agora, que de repente a gente vai viver, de repente do céu, de repente do inferno. Aleluia. Cura pro seu povo. Nunca mais haverá
quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, e volta pra mim. E eu te amo, eu te quero. Sopra neste lugar, mais que Espírito Santo, tudo, que mais que convence o o homem do mundo. pecado, da justiça e do Volta juízo. pra mim, É, e cheira na volta bacara, pra sora na mim, base. e Vem volta encher este pra lugar, mim. Senhor. Vem encher a nossa vida. Vem encher essa igreja. Eu Vem te encher a casa amo, desses que estão assistindo. eu te quero, Sora na base. volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim. Ele te chama para voltar à essência que Ele colocou em você. Maranata, Cante Maranata. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora come. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Aleluia. Olha para mim aqui um instante. O de repente da eternidade pode acontecer a qualquer momento na minha vida e na sua vida. Jesus vai vir em qualquer circunstância, em qualquer momento. Na hora do casamento, na hora do nascimento, na hora da alimentação, na hora da oração, na hora da adoração, não importa. Ele vai chegar e vai nos pegar de surpresa. Ele vai vir de repente. Mas a vida nossa, o processo da nossa vida, ele está caminhando para a eternidade. Mas se você estiver focando na eternidade, muitos de repente nesse processo vão acontecer na sua vida. Muitos de repente de Deus, muitas bênçãos de Deus, muitos milagres de Deus, muitas extraordinárias de Deus. Vem acontecer. E se você estiver O propósito da nossa vida não é sermos conhecidos, não é sermos aceitos, não é sermos valorizados. O propósito da nossa vida não é deixar legado para mim e para você. O propósito da nossa vida é engrandecer o nome do Senhor. Não importa se o nosso nome vai estar escrito em livros e plataformas, mas o que importa é que o nome de Jesus vai ser reconhecido através de mim e de você. Se o foco da nossa vida for a eternidade, nós vamos passar por esse processo com fé, com obediência, com perseverança e com unidade. Talvez você que está aqui fala, pastor, mas eu não sabia que ia acontecer assim. Eu não sabia que ele ia vir aqui de qualquer maneira. Eu não sabia que a gente não sabe o tempo, a hora, a circunstância. Mas pastor, eu estou com medo de ficar. Isso é uma verdade. Se você está aqui e nunca confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque para ter a vida eterna, para subir com Ele, para não ficar no inferno, só tem um jeito, é reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Se eu confessar Jesus diante dos homens, Jesus os confessará diante do Pai que está no céu. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos aonde você está, porque nós queremos orar por você. Aonde está você que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante aí as suas mãos, aonde você está? Olha, Deus tem eternidade para você, mas o inimigo quer tirar a eternidade. Ele quer tirar aquele da adoração. Se tem alguém aqui, levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Você que está em casa, coloque aí nos comentários se você precisa, se você quer
entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que precisa entregar sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Isso, vem cá, você que levantou a mão, vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Ele tem morada no céu lá para você. Mas lembra, lá no Pentecoste, aqueles 380 não experimentaram a descida do Espírito Santo. Somente os 120 que ficaram. Talvez você estava servindo ao Senhor, mas por algum motivo você desviou dos caminhos do Senhor, saiu da rota que Ele planejou para você, saiu do destino que Ele criou para você. Mas nessa noite você quer renovar a sua aliança, voltar a ter comunhão com Jesus. Precisa retornar como filho pródigo. Senhor, trata-me ao menos como um dos seus empregados. Se tem alguém aqui que está desviado e precisa reconciliar com o Senhor, levante uma das suas mãos aonde você está. Se você precisa voltar para os caminhos do Senhor, isso, você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem cá, em nome de Jesus. Você que precisa reconciliar com Ele, isso, não fica aí não, sai, vem cá, porque os céus te chamam, a eternidade te chama. Nós estamos passando por um processo e Ele te chama, e ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de conserto. Se tem mais alguém, não fiquem não. Sabe por quê? Se Jesus voltar agora, talvez você vai ficar e não vai subir. Então é tempo oportuno agora, é tempo favorável do Senhor para a sua vida. Se tem alguém aí ainda, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, não fique aí não. Em nome de Jesus. Que toda a igreja feche os olhos agora. Eu quero orar por vocês. Já queria pedir o pastor Alex para vir subir aqui. Eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. É momento de quebrantamento. Esse tempo chamado hoje é tempo de quebrantamento, é tempo de coração contrito, é tempo de arrependimento. É tempo de entrar no processo de Deus, saber que Ele vai voltar, saber que existe eternidade, mas também existe inferno. E eu quero orar por você, para que você entre no caminho que Ele já preparou para você andar nele. Em nome de Jesus, você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir a rota e o destino que Ele colocou para você. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós sabemos que o Senhor é real e que o Senhor é fonte inesgotável de vida. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, eu intercedo e clamo pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui, aqueles que estão em casa. Que se alguém, ó Pai, perdeu, ó Pai, o caminho da santidade, o caminho da eternidade, que o Senhor possa voltar cada um agora, ó Pai, no centro da Tua vontade. Traga agora, ó Pai, um temor e um tremor extraordinário, ó Pai, pelo Teu nome, pelo Teu sacrifício naquela cruz, por deixar, ó Pai, um testemunho do Senhor onde quer que nós passarmos. Porque aqueles que levaram a sério o Teu nome, a sombra deles curaram. Aonde eles passaram, os enfermos foram curados, os cativos foram libertos, os doentes foram sarados, porque o Senhor disse que faríamos coisas maiores que o Senhor fez, e nós estamos em Ti e o Senhor está em nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, eu quero abençoar uma renovação da Tua presença sobre a nossa vida, sobre cada família aqui representada, sobre cada ministério aqui representada. Que haja, Pai, um avivamento, que haja, Pai, um derramado do Teu Espírito Santo, que haja um derramar de arrependimento, que haja um derramar de quebrantamento, que haja um derramar, Senhor, de reconhecimento que só o Senhor é Jesus Cristo. Eu abençoo cada vida, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.